Deus não fez o homem? Sim. Fez ou não fez o homem? Sim. E tudo que Deus faz é perfeito ou não é? Sim, Quando Deus formou o homem, ele colocou algo dentro do homem chamado sêmen. Sêmen. Que se você pegar a palavra sêmen, a semântica da palavra sêmen é semente. Semente. Sêmen, semente. Só que quando Deus formou a mulher, Deus não deu semente para ela. Deus deu útero. O útero é um pote. É o vasinho onde recebe a semente. Sêmen e Semente. humus, terra. Terra. O útero. Por isso que semente com semente não gera. A mulher não tem a semente, a mulher tem a terra. Terra com terra não gera. Só gera semente na terra. Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você tem é a escritura. Sim. Não é? Sim. Só que você percebeu que a chave e a fechadura são diferentes? Sim. Exatamente. Mas se encaixam. É, não é? Uma é grande, outra é pequena. É isso aí. Só que você só pode abrir a porta depois que você tem a escritura. E quando você compra a casa, que você tem a escritura, ela está no nome de quem? De quem comprou. De quem comprou. Então, quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa para casar Sim. porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que se casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar do que apressar e errar. E errar. É melhor esperar e levar para casa a pessoa certa do que apressar e levar para casa uma creche. Uma creche. É porque quando Deus entregou para Adão, não entregou uma menina, entregou uma mulher. Entregou uma mulher formada. E hoje você está querendo levar a menina para cá. Está querendo levar uma criança para casa. E qual é o problema? Que quando você leva uma criança, você vai ter problemas. Porque no Éden, Deus não colocou um casal de criança, colocou um homem e uma mulher. Porque quando você coloca menino no jardim, menino quebra galho. Deus não te chamou para quebrar galho. Ele te chamou para você ser um galho frutífero. E aí, sabe qual é o detalhe? Qual é a escada do relacionamento até o casamento? A escada do relacionamento. Mesa, altar e cama. E cama. Mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. A mesa é o planejamento. Certo. Você vai planejar para casar, então você tem que ir para a mesa. Certo. O altar é o lugar da consagração, onde você vai consagrar as alianças e o seu matrimônio. E a cama é o lugar da consumação, é a etapa final. Qual o problema hoje? Que ao invés do pessoal começar na mesa para terminar na cama, eles estão começando na cama para querer terminar na mesa. E aí, quando você termina na mesa, aí tem que falar, vamos fazer os cálculos. Quanto que a gente vai gastar de fralda, né? Fralda. Quanto que vamos ter que gastar de aluguel? Porque ela não tinha plano para casar agora, né? Nós não planejamos, não teve mesa para planejamento. Agora vamos pagar as consequências. Cara! Estão com pressa para querer casar, que eles acham que o segredo é só colocar uma aliança no dedo e não é. As pessoas falam assim, não, porque eu casei por um propósito. Porque, como é que eles falam? Deus não une pessoas. Deus une pessoas, Deus une propósito. Ok, irmão, eu acho lindo. Mas além do propósito, você precisa também amar essa pessoa. Porque tem gente que casou só por propósito e não casou por amor. Estão alinhados no propósito, mas não se amam. Estão ligados no propósito, mas não se amam. Sim. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Teve propósito, mas também teve amor. Porque se não tiver amor, nada adianta. Porque a fé, a esperança e o amor, o que deles permanece? O amor. O amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Você chega no velório e fala assim, rapaz, parece que a morte venceu, né? Mas a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte.
Mas como o amor é mais forte que a morte, sendo que ele está morto? Pois é, a morte venceu Adão. A morte venceu Eliseu. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, venceu Jacó. A morte venceu Josué. A morte venceu Moisés. Mas quando encontrou com Jesus, o amor venceu a morte. Então, André, perdão não tem a ver com obrigação. Perdão tem a ver por amor. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é uma prisão. Enquanto você não libera pessoas por causa do seu perdão, você vai estar aprisionado a elas por causa da culpa. E a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. A culpa não te traz a cura, mas o perdão, ele te traz paz. Fica com a razão que eu fico com a paz. E é melhor estar em paz do que com razão. É o ditado do casamento. Eu prefiro estar em paz do que ter razão. Escolhe. Toda discussão te fere, mano. Toda discussão te fere. Ué. Conflito, porque a discussão, no final das contas, você sempre vai querer estar certo. E acaba que no final de você lutar para estar certo, no final você acaba estando errado.